No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, vejamos um pouco o rito da Crisma, propriamente dito, né? Acompanhando então o nosso livreto. Começa com a entoação do Veni Creator, que não faz parte propriamente do rito, né, do sacramento. Até que está dito aí, como preparação para o sacramento da confirmação, o bispo entoa o Veni Creator, né, estando todos os joelhos para a primeira estrofe. Bem, uma invocação, então, que faz parte da tradição, que é boa, evidentemente. O rito começa na página seguinte. O rito, o bispo voltado para os confirmandos, que se mantém de joelhos, diz com a voz, com as mãos juntas. O bispo com as mãos juntas, voltado para os crismandos que estão de joelhos, diz: Espírito Santo supervenient in vos, que o Espírito Santo desça sobre vós, e a virtude do Altíssimo vos guarde do pecado. A crisma, então, será a descida do Espírito Santo sobre aqueles que vão receber o sacramento, como em Pentecostes, mutatis mutandis, né? Claro, com as devidas mudanças. Então, a crisma é a descida do Espírito Santo sobre aqueles que vão receber o sacramento, como em Pentecostes, ele desceu sobre Nossa Senhora e os apóstolos. Então, para que seja eficaz para nós, como foi para os apóstolos, né? Nós devemos nos preparar como eles, rezando, nos dispondo para isso, né? Como a gente já falou na parte anterior. Aí vem mais uma vez a novena, a confissão, né? Bom, e não só rezar, mas rezar guiados por Nossa Senhora, incluir então nessa preparação uma oração para Nossa Senhora, né? Ou, se já fomos crismados, né, retomar isso, buscando as coisas do alto que vamos passar a defender, as coisas sagradas que vamos defender, né, e colocando-nos sobre a proteção de Maria Santíssima. Então, nessa preparação, incluir algo para Nossa Senhora. Em Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em forma de línguas de fogo. Essas línguas de fogo nos mostram as três qualidades que devem ter os crismados, os soldados de Cristo. O fogo tem luz e calor, e nesse caso tinha forma de língua. Então vamos ver. A luz é a sabedoria. O soldado de Cristo deve conhecer a fé que vai defender. Deve instruir-se segundo o seu estado de vida, a sua capacidade. A luz, efetivamente, nos mostra o caminho que devemos seguir, o objetivo a ser alcançado. É o que faz a fé. Nos mostra o caminho a ser seguido, o fim a ser buscado, né? E a sabedoria aqui vai um pouco ainda além, né, da própria fé, no sentido de que a sabedoria é considerar realmente todas as coisas a partir das últimas causas, né, ou a partir da visão de Deus Ele mesmo. Então, a luz, né, da fé e da sabedoria nos mostra o caminho a ser seguido, que é o caminho da fidelidade aos ensinamentos de Cristo e da sua igreja. Nos mostra um fim a ser buscado, que é a visão beatífica da Santíssima Trindade no céu. O fim a ser buscado, que é a glória de Deus, né? Então, o crismado deve ser instruído na fé e instruir-se, né? Deve procurar ter essa visão realmente sobrenatural das coisas. O calor é o zelo. A gente só defende um bem
que a gente ama. Nós precisamos amar profundamente a glória de Deus, o bem, né? A verdade, o bem da nossa alma, o bem da alma do nosso próximo. E desse amor intenso pela glória de Deus e todas essas outras coisas, desse amor intenso decorrerá o zelo, né? Que sempre depende da intensidade do amor. O zelo virtuoso nos faz defender o bem contra todo adversário e nos faz favorecer aquele bem amado, apesar das dificuldades. Então, o verdadeiro zelo nos fará defender o bem de Deus, se assim nós podemos dizer, quer dizer, defender a glória de Deus e a sua honra. Para alcançar esse zelo, esse calor na alma, é preciso rezar bastante, meditar com constância e seriedade. Preciso consagrar nosso tempo na consideração das verdades eternas, na inflamação da nossa vontade. Eu vim lançar o fogo à terra, nos diz nosso Senhor, e o que eu desejo a não ser que acenda. Para alcançar o zelo é preciso também ler bons livros, livros espirituais, vidas de santos. Então, zelo, sabedoria e zelo, luz e calor. Mas para defender a fé e propagá-la, porque o soldado de Cristo não deve ficar somente na defensiva, porque muitas vezes a melhor maneira de se defender é um certo ataque. Então, o crismado, soldado de Cristo, deve também fazer o apostolado, no seu ambiente. Então, para defender a fé e propagá-la, é preciso a eloquência, o apostolado. Por isso, a forma de língua que tem fogo. Essa eloquência, porém, não é como a eloquência do mundo. É uma eloquência sobrenatural que se expressa de modo particular pelo bom exemplo de uma vida católica. Esse é o primeiro meio de apostolado. Bom, sem falar, evidentemente, da oração, que é o mais fundamental. Então, pelo exemplo de vida católica, o exemplo de vida de fé. A eloquência dos mártires, mesmo sem dizer uma só palavra, é impressionante. Temos o exemplo de uma jovem mártir, menina de 12 anos, na Antiguidade Romana, que se converteu vendo a fortaleza, a constância e a alegria profunda dos mártires que eram julgados e condenados pelo pai dela, em sua casa. Ela via, então, aqueles mártires tremendos, com uma fortaleza tremenda, uma grande virtude, e ela ficou, então, curiosa de saber de onde vinha tamanha virtude. Começou a perguntar às escravas que trabalhavam na casa do pai, e uma lhe disse que o motivo de tamanho heroísmo era a religião cristã. Não demorou muito e a jovem se converteu, adotando o nome de Cristina, e foi martirizada em seguida pelo próprio pai, se não me falha a memória. Bom, então, a eloquência é o exemplo. Temos também a eloquência de uma Santa Catarina de Alexandria. Não querendo ceder às instâncias do imperador, para que ela se casasse com ele, ele envia alguns sábios, filósofos, para convencê-la da falsidade da religião católica. E, por fim, foi ela quem os convenceu da verdade da religião católica, convertendo-os. Claro, aí também já com argumentos. Inclusive, por isso, Santa Catarina de Alexandria é a padroeira dos filósofos. Então, a eloquência vem da santidade de vida, em primeiro lugar. A gente sempre volta a isso. Buscar a santidade de vida. Não simplesmente das palavras, mas do bom exemplo, da prática da virtude. Às vezes, inclusive, uma prática bem discreta. Não é praticar para ser reconhecido pelos outros. Não é esse o objetivo, mas, na glória a Deus, a salvação da nossa alma, e os outros irão se edificar. Assim. Bom, o soldado de Cristo deve ter essas três qualidades,
que são recebidas nesse Pentecostes pessoal, que não é batismo no Espírito Santo, para deixar claro. A sabedoria, conhecendo bem a fé, né, julgando as coisas efetivamente com juízo sobrenatural, conhecendo, né, as verdades sobrenaturais. O zelo, amando profundamente tudo o que é sagrado, para querer defender o que é sagrado. E a eloquência, propagando a fé, sobretudo pelo exemplo de uma vida edificante, né? O Espírito Santo nos será dado, né, para nos proteger contra o pecado e seu pai, o demônio, né? Que o Espírito Santo desça sobre vós e a virtude do Altíssimo vos guarde do pecado, diz o rito. Como soldados de Cristo, devemos lembrar sempre que o combate não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, como nos diz São Paulo aos Efésios. Então devemos estar muito apoiados na graça de Deus. No final das contas mesmo, a luta é contra o pecado, o único que pode nos separar de Deus. Então, por isso, nessa oração que inicia aqui o rito da Crisma, o Espírito Santo desça sobre vós e a virtude do Altíssimo vos guarde do pecado. Não é da tentação, não é dos inimigos, do pecado, que é a única coisa que pode nos separar de Deus. Toda a nossa força deve ir, então, contra o pecado e pela virtude, pelo amor a Deus. Bem, nessa pequena oração, nós já temos tudo isso. O Espírito Santo desça sobre vós, como um novo Pentecostes, sabedoria, fé, amor a Deus, as coisas sagradas, zelo, apostolado, e a virtude do Altíssimo vos guarde do pecado. A força do Altíssimo vos guarde do pecado. É contra o pecado o nosso combate, para adquirir a virtude. Bem, e aí vem, né? O nosso Filho está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Atendei, Senhor, a minha oração, até vós suba o meu clamor. O Senhor esteja convosco, e também com o teu Espírito. E aí vem a segunda oração. Segunda oração, que diz o seguinte: Deus eterno e onipotente, que vos dignastes fazer renascer estes vossos servos pela água e pelo Espírito Santo, e aos quais perdoastes todos os pecados, enviai-lhes do céu o Espírito Santo, Paráclito, com os seus 7 dons. Amém. E em seguida vem a enumeração dos dons. Então, a segunda oração nos mostra que o crismando deve ter sido antes regenerado pelo batismo, isto é, pela água e pelo Espírito Santo. Deus eterno e onipotente, vos dignaste de fazer renascer estes vossos servos pela água e pelo Espírito Santo, alusão clara também à conversa de Nosso Senhor com Nicodemos, né? No início do Evangelho de São João. Então, pela água e pelo Espírito Santo. A água que é o instrumento, o Espírito Santo a causa principal dessa regeneração espiritual, né? Do apagar o pecado original, infundir a graça e fazer de nós filhos de Deus. Então, nos mostra que a pessoa deve ser batizada e estar em estado de graça, para receber convenientemente a crisma, né? Bem, aos quais perdoaste todos os pecados, confessar-se antes da crisma, né, dos pecados cometidos depois do batismo, dos pecados atuais, né? Então, enviai-lhes do céu o Espírito Santo Paráclito com os seus 7 dons. Amém. O Espírito de sabedoria e de entendimento. Amém. O Espírito de conselho e de fortaleza. Amém. O Espírito de ciência e piedade. Amém. Opa, aqui tem 6, mas são 7. Então está aqui. Enchei o Senhor do vosso santo temor. Está na continuação da oração. Aqui embaixo, o 7º dom do Espírito Santo, o Espírito do temor de Deus. Bom, nós já tratamos com certo detalhe, né, dos dons do Espírito Santo. Vamos retomar um pouquinho, né? Esses 7 dons são tirados de Isaías, quando ele fala do Messias, né? Sobre ele repousará o Espírito do Senhor,
espírito de sabedoria e entendimento, espírito de prudência e de coragem, espírito de ciência e de temor de Deus. Como a confirmação nos conforma mais perfeitamente a nosso Senhor Jesus Cristo, recebemos da Crisma a maior plenitude desses 7 dons que nós teremos, evidentemente, que colocar em ato, fazer a nossa parte para colocar em ato esses 7 dons. Os dons do Espírito Santo, que são, infelizmente, os grandes desconhecidos da vida espiritual. Embora só haja real perfeição quando eles são mais ativos na alma. O santo, de altar, é aquele que vive mais pelos dons do Espírito Santo do que pelas virtudes. Bem, pelos dons do Espírito Santo, é Deus quem atua como causa principal na nossa alma. Nas virtudes sobrenaturais, é o homem ainda que atua, movido pela fé, pela caridade, mas ainda é um modo muito humano, pelas virtudes sobrenaturais. Então, só lembrando, as virtudes naturais, adquiridas pela repetição dos atos, nos dispõem a fazer atos bons com maior prontidão e facilidade, movidos pela razão natural. As virtudes sobrenaturais nos são dadas junto com a graça santificante, nos dispõem a agir com a razão iluminada pela fé, para fazer atos sobrenaturalmente bons, que vão receber então uma recompensa no céu. Então, as virtudes sobrenaturais dão um valor sobrenatural, meritório para o céu, aos nossos atos. Já vimos isso com detalhe quando tratamos das virtudes. Os dons do Espírito Santo, que estão sempre presentes quando a alma está em estado de graça, então vai nos fazer agir de um modo muito mais divino do que humano. Aquilo que São Paulo dizia, não sou mais eu que vivo, mas Deus que vive em mim. Não é aniquilar-se, perder a própria personalidade, etc. Não. Mas Deus vai aperfeiçoar isso de um modo sublime, de tal forma que a pessoa seja um instrumento muito mais dócil na mão de Deus e um instrumento voluntário. A pessoa permite a ação de Deus e se deixa guiar por Deus. Então, os dons do Espírito Santo, a gente falou, estão sempre presentes quando a alma está em estado de graça, são dados já no batismo, e enquanto a alma persevera na graça, os dons continuam lá. Então, na Crisma não é dada uma novidade com relação aos dons do Espírito Santo, mas a intensificação deles, a maior profundidade deles. Bem, nós podemos nos dispor para que os dons do Espírito Santo sejam mais atuantes em nós, ou para que nós possamos agir mais pelos dons do que de um modo simplesmente humano. Como é que nós podemos nos dispor? Primeiro, por um espírito de recolhimento interior. Assim Deus diz à alma, em Oséias 2,16, por isso a atrairei, conduzi-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Então Deus fala no recolhimento, que ainda que não seja externo, em virtude dos nossos deveres de Estado, mas esse recolhimento interior. Não estamos aqui falando para ninguém viver como eremita, mas realmente ter a sua vida de oração, particular oração mental, mesmo em meio às agitações do mundo, guardar a alma recolhida, unida profundamente a Deus. A alma amiga da dissipação e do barulho não perceberá jamais a voz de Deus. Somente com esse recolhimento interior, a alma poderá estar na presença de Deus, mesmo em meio aos afazeres que mais absorvem o corpo e a alma. Então, para que esses dons do Espírito Santo sejam mais atuantes em nós, devemos ter esse espírito de recolhimento. Depois, fidelidade à graça. A alma deve estar sempre atenta, para não negar a Deus qualquer sacrifício que for pedido por Ele.
como diz Deus no Salmo 94. Se hoje ouvir a minha voz, não endureça o teu coração. Então, procurar evitar as faltas voluntárias, ainda que seja um pecado venial, ainda que seja aparentemente pouco. Invocar o Espírito Santo com frequência, com verdadeira devoção. É um outro meio para que a gente possa ver mais pelos dons do Espírito Santo. E assim, os dons do Espírito Santo justamente é mais ação de Deus do que nossa. Então não é forçando a barra, eu quero viver com os outros que eu vou conseguir. É me dispondo para que Deus possa agir mais perfeitamente na minha alma. Pelo Espírito de recolhimento, pela fidelidade à graça, invocando o Espírito Santo com frequência, com verdadeira devoção, associando-nos a Nossa Senhora, como fizeram os apóstolos, que no cenáculo estavam com Maria, a mãe de Jesus, diz a Sagrada Escritura. Rapidamente, retomemos os dons do Espírito Santo. O dom de sabedoria, que aperfeiçoa de modo sublime, aqui na ordem, da oração. O dom do rito da crisma. O dom de sabedoria, que aperfeiçoa de modo sublime a caridade. Sob a ação do dom de sabedoria, as almas amam a Deus com amor muito intenso. Veem tudo através de Deus. Julgam tudo a partir das razões divinas, não humanas. Se a alma vai avançando no dom da sabedoria, nada lhe pode perturbar a paz que goza no íntimo de sua alma. Nada te perturbe, diz Santa Teresa. As desgraças, as enfermidades, as calúnias virão e a alma permanecerá estável em Deus. Mais uma vez, não é a golpe de força que a gente vai conseguir o dom da sabedoria. A gente tem que fazer a nossa parte, a nossa vida de oração, de recolhimento, buscando as virtudes, praticando os mandamentos, nossos deveres de Estado, fidelidade à graça. E aí a gente vai avançando. E Deus vai agindo cada vez mais na nossa alma. Então, a alma que vai avançando no dom de sabedoria já começou a sua vida na eternidade, embora esteja ainda nessa terra. Em seguida, o dom de entendimento, que aperfeiçoa a fé. Ou de inteligência, às vezes também chamando. Dando uma penetração muito profunda nos grandes mistérios sobrenaturais. Mistério da redenção, mistério da nossa incorporação a Cristo. Efetivamente somos membros do corpo místico de Cristo. O mistério mesmo de sermos crismados, de participarmos da milícia de Nosso Senhor. O mistério da santidade de Nossa Senhora, o mistério do valor infinito da missa. O mistério da bondade de Deus para conosco. E tantos outros, uma penetração mais profunda pelo dom da inteligência, ou dom de entendimento que aperfeiçoa a fé. Uma maior compreensão que redunda na nossa santificação. É o dom em particular dos doutores da Igreja. O dom de conselho, que vai aperfeiçoar a prudência nas decisões que orientam toda a vida em geral. Mas também os pequenos detalhes em uma vida aparentemente monótona. Muitas vezes a gente, por imprudência, por não buscar o fim devido, por não buscar devidamente o fim devido, nós nos afastamos de Deus. Então o dom de conselho vai nos ajudar a isso, a ver qual é o nosso fim, mas sobretudo a perfeição da prudência é escolher os melhores meios em todas as situações, mais complicadas e mais simples, os melhores meios para servir a Deus e para o bem da nossa alma. Então, dom de conselho que vai aperfeiçoar a prudência no governo dos próprios atos, no desempenho dos cargos de responsabilidade, em particular, dentro da família, inclusive. O dom de fortaleza, que vai aperfeiçoar a virtude de fortaleza, fazendo-a chegar ao heroísmo mais perfeito,
e nos dois aspectos da virtude e fortaleza que nós vimos: resistir e atacar. E o mais difícil é resistir, a paciência, sofrer a adversidade, a contrariedade. Numa adversidade que se prolonga, perseverar, né? A longanimidade. Então, às vezes a virtude da fortaleza se manifesta pela resistência a um ataque, né, que nós sofremos, e às vezes por um ataque ao inimigo. O mais difícil é resistir, porque quando a gente ataca, a gente tem um certo domínio da situação. Então, o mais difícil é resistir. Tem horas que tem que atacar, e tem horas que tem que resistir. E a virtude vai nos mostrar o momento de fazer cada coisa. E a prudência, e a fé. Então, o dom de fortaleza vai nos levar ao cumprimento de nossos deveres, apesar de toda e qualquer dificuldade. É o dom de fortaleza que brilha nos mártires, os grandes heróis cristãos, na prática calada e heróica das virtudes e da vida cristã ordinária, que ninguém vê praticamente. Às vezes a gente já pensa assim nos dons, né, de fortaleza, fazer grandes coisas. A gente já pensa em Pelágio, lá em Covadonga, com um punhado de cristãos contra milhares e milhares de mouros, né, de muçulmanos, e que recomeçaram a reconquista da Espanha. Não, às vezes é no dia a dia que a gente vai ter que ter essa fortaleza profunda. Né? As pequenas adversidades, contrariedades, desgostos, né? Aridez, para manter a constância no serviço a Deus. Então, o dom de fortaleza que brilha na prática calada e heróica das virtudes da vida cristã ordinária, que ninguém vê praticamente, mas Deus vê. Claro. E assim é a nossa vida, né? Uma vida cristã ordinária, sem nada de muito espetacular, e é bom que seja assim. Né? Então, assim a nossa vida, é isso que nos interessa, praticar a fortaleza nessas circunstâncias do nosso cotidiano. Não nos interessam grandes coisas, interessa fazer bem com grande virtude, né? E movida pelos dons do Espírito Santo, essa virtude movida pelos dons do Espírito Santo, as coisas mais simples da nossa vida, fazer por Deus. A coisa mais simples da nossa vida, feita por Deus, tomar água, por exemplo, tem um valor infinito se é feita em união com Deus. Fazer isso para a glória de Deus. E nada do que fazemos por amor a Deus é em vão. Não é? Absolutamente nada. Não nos interessam grandes coisas, interessa fazer bem, fazer por Deus. Essa prática calada e heróica das virtudes na vida ordinária, que constitui o heroísmo do pequeno, uma espécie de martírio a conta gotas. Com frequência mais difícil que o grande martírio, que vai de uma vez só. Bem, o dom da fortaleza é o dom por excelência do sacramento da crisma. Sermos fortes contra aqueles que atacam a nossa fé, a nossa união com Deus. Seguida, o espírito de ciência, o dom de ciência, que vai aperfeiçoar um outro aspecto da virtude da fé, ensinando a nossa inteligência a julgar corretamente das coisas criadas. Ensinar a nossa inteligência a ver nas coisas criadas a causa que é Deus. Deus que nos ensina, que nos fala por meio das criaturas, que participam de maneira ínfima, claro, mas que participam das perfeições divinas. A gente já tratou também quando falou da criação. Por exemplo, é a alma de São Francisco de Assis, iluminada pelo dom da ciência, que via nas criaturas a causa, né, Deus. Na lua, no sol, na água, né, nas criaturas, né, que era um ecologista, que amava o sol por ele mesmo, a lua por ele mesmo, e etc. E cantava as qualidades delas. Não, porque remetiam a Deus com as suas perfeições. Não é?
O dom de piedade, que aperfeiçoa a virtude da justiça, e mais especificamente dentro da virtude da justiça, a virtude da religião, né? Então, a nosso serviço a Deus. Colocando na alma um afeto, uma disposição realmente filial para com Deus, considerando realmente como Pai, né? O dom de piedade vai nos levar a essa profundidade no sentido de filiação divina, né? A nossa filiação divina. Então, às vezes a gente esquece disso, né? Da paternidade de Deus, da sua bondade para conosco em todas as coisas. Um pouco à disposição da alma é uma Santa Teresinha, né? Esse dom de piedade. Então, considerando realmente como Pai, o mais perfeito, o mais bondoso dos pais. E considerando também o próximo, né, como nossos irmãos, como filhos de Deus, como nós, efetivamente. Então, esse afeto filial com Deus que aumenta a prontidão no serviço a Deus. Então, o dom de piedade. Finalmente, o dom de temor de Deus, que é já citado aqui no texto embaixo. Enchei o Senhor do vosso santo temor e confirmai-os com o sinal da cruz. Então, enchei-os do vosso santo temor. O santo temor que aperfeiçoa duas virtudes, né? Vocês viram dois dons aperfeiçoar uma mesma virtude? Dom de entendimento e ciência aperfeiçoa a fé. Então, o dom do temor de Deus vai aperfeiçoar duas virtudes. Primeiro, a virtude da esperança. O temor de Deus arranca o pecado da presunção. Me dá um temor filial a Deus. Temor filial, o medo é de ofender a Deus infinitamente bom. Não é o medo, primeiramente, do castigo, é o medo mais perfeito aqui, já no dom de temor, né? Então, esse temor filial a Deus que me faz servir a Deus por receio de ofender a um Pai tão bom, e arrancando assim um pecado da presunção. Aperfeiçoa também a virtude me faz ter esperança, né? Que Deus vai me dar os meios, né, para me salvar, etc. Bom, o dom de temor de Deus aperfeiçoa também a virtude da temperança. O temor a Deus freia eficazmente o apetite desordenado dos prazeres. Aí eu tenho que pensar, efetivamente, na ofensa a Deus por coisa tão baixa, né? Também no castigo, né? Os santos tremem diante da possibilidade do menor pecado, porque o dom de temor os faz ver com clareza a majestade e a grandeza de Deus por um lado, e a baixeza, a vileza, né, e a degradação da culpa do pecado por outro lado. Então, o temor de Deus faz ver a grandeza de Deus e a baixeza do pecado, e nos leva então a evitar o pecado. Mais uma vez, que os dons do Espírito Santo sejam mais atuantes em nós, não é simplesmente por força nossa, né? O que nós precisamos procurar fazer de nossa parte é viver bem, praticar as virtudes, rezar, articular a oração mental. Deus vai então agindo, né? Sem que seja um quietismo, né? Vou ficar parado e vou esperar Deus agir, né? É um falso misticismo, né? Sem que seja uma dissolução em Deus, né? Aniquilar-se em Deus, não. Nós continuamos com o nosso temperamento, nossa personalidade, mas Deus vai purificando os nossos defeitos e utilizando as nossas qualidades para melhor servi-lo. Assim é, como um São Paulo, como uma Santa Teresinha, completamente diferentes, né? Mas movidos pelos dons do Espírito Santo e completamente unidos a Deus. Bom, então, enchei o Senhor do vosso santo temor e confirmai-os com o sinal da cruz de Cristo, para a vida eterna, pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, que sendo Deus, vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, em seguida, o bispo faz um sinal da cruz sobre todos, pedindo que Deus marque com o sinal da cruz os crismandos, para que possam alcançar a vida eterna. Faz o sinal da cruz, porque todos os bens sobrenaturais nos vêm pela cruz de Cristo. E é graças à cruz de Cristo, né, que nós podemos alcançar a vida eterna. Confirmai-os com o sinal da cruz de Cristo para a vida
eterna. Graças aos méritos de Nosso Senhor na cruz, nós podemos ter a vida eterna. Depois o bispo, revestido com a mitra, diz a forma do sacramento, enquanto com a mão direita sobre a cabeça do crismando, unge a fronte dele. A imposição da mão representa duas coisas. Primeiro, a invocação da graça divina e de suas bênçãos sobre a pessoa em que se impõe a mão. Então, a invocação das bênçãos, das graças, da abundância do Espírito Santo. Segundo, significa também que Deus toma posse daquela alma. Né? Quando eu coloco a mão em alguma coisa, é porque é meu. É Deus o Senhor daquela alma. No caso da crisma, ele passará a habitar com maior plenitude na alma do crismado. Então, imposição da mão e unção com óleo. O óleo significa a graça do Espírito Santo. Nosso Senhor é chamado de ungido. Cristo quer dizer ungido. Messias quer dizer ungido. Então, Nosso Senhor é ungido, e ungido com óleo da alegria, diz a Sagrada Escritura, que quer dizer a plenitude da graça que habitava nele, em virtude da união hipostática, união da natureza humana com a natureza divina. Então, esse óleo significa a graça, e a abundância da graça, o óleo que se espalha. Ao óleo do crisma, porém, está misturado o bálsamo, que pelo cheiro perfumado se difunde facilmente. Então, no dia da crisma, vão sentir o cheiro do óleo do crisma, que tem o bálsamo, misturado com óleo. Essa difusão, essa transmissão do cheiro significa que o crismado deve fazer o apostolado, ter aquela eloquência da oração e do exemplo em primeiro lugar. É a língua, das línguas de fogo de Pentecostes. O crismado deve transmitir a fé aos outros, fazer a fé conhecida, principalmente pelo exemplo, com humildade, com as suas boas obras. Como diz Nosso Senhor, que vendo as suas boas obras possam glorificar a Deus. Curioso, porque em outra passagem Nosso Senhor diz que sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Como conciliar? Não, porque nós devemos fazer as boas obras não para ser visto pelos outros, não para nos preocupando com isso. Simplesmente fazê-las e Deus vai tirar bom proveito. Nem devemos omitir boas obras que não podem ser omitidas porque os outros estão vendo. Eu não vou à missa porque vão saber que eu vou à missa. Não, claro que não. Se é uma coisa que você pode fazer depois, mais discretamente, sem problema. Então, devemos fazer as boas obras diante dos outros ou não? Depende, Na verdade, não devemos nos preocupar tanto com isso, porque mesmo que nossas boas obras sejam vistas, é para Deus que fazemos essas obras, não pelos outros. Algumas boas obras são necessariamente feitas diante dos outros. E muitas vezes não é possível escondê-las. Às vezes é até ilícito. Por isso São Paulo vai dizer que somos o bom odor de Cristo. Porque as nossas virtudes, que vêm da união com Cristo, devem se difundir como o bálsamo que está no óleo do crisma. Então devemos ser o bom odor de Cristo, para difundir nosso Senhor. Então, o óleo é a eloquência da língua em Pentecostes, é o apostolado. Quer dizer, o bálsamo significa isso. O bálsamo significa também a preservação do pecado, porque ele é utilizado naturalmente para evitar a corrupção de um corpo. Um corpo é embalsamado. Então, para que seja evitada a corrupção do pecado. O sinal da cruz é feito na fronte, na testa do crismando, o lugar mais à vista de todos, a fim de mostrar que ele não deve ter medo de confessar a sua fé, que deve combater sob a bandeira da cruz, sobre o signo da cruz, sem nenhum respeito humano, sem nenhuma vergonha de ser católico. Está aqui, escrito na sua testa. Então, que seja uma coisa clara,
não tem que ter medo, não precisa falar sou católico, etc. Mas agir como um católico sempre, sem medo dos outros. A forma, as palavras, a forma do sacramento expressa muito bem o que ele é. Eu te marco com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa forma expressa a causa desse vigor, dessa força espiritual, que é a Santíssima Trindade. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Exprime o vigor espiritual propriamente dito. Te confirmo. Quer dizer, te fortaleço com o crisma da salvação. Finalmente, expressa o sinal que é dado ao soldado e que o soldado deve portar, a cruz. O soldado, nas batalhas, carrega as insígnias do imperador, do rei, do seu país, o brasão. Nós devemos portar a cruz. É essa a nossa glória. Vem depois a bofetada leve, no rosto, dado pelo bispo, que já não faz mais parte da essência do sacramento. Que o catecismo romano, o catecismo do Concílio de Trento, assim explica. É para recordar que se deve estar pronto, como valoroso atleta, a suportar com ânimo imperturbado toda a adversidade pelo nome de Cristo. Como se o bispo ali já desse uma amostra do que o crismado vai ter que suportar. E dizendo, pax tecum, apesar das adversidades, que a paz do Senhor esteja convosco. A paz que vem da graça, da união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois tem a antífona, Confirmai, Senhor, que operastes em nós, do alto do vosso templo, a Jerusalém celeste. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Confirma, Senhor, que operaste em nós, do alto do vosso templo, a Jerusalém celeste. Então, claro, literalmente aqui, o templo fazia referência ao próprio templo em Jerusalém, mas aqui já transladado a Jerusalém celeste, ao céu, e à igreja de Nosso Senhor. Então é Deus quem dá a graça no sacramento. Confirma, Senhor, dá seguimento àquilo que operaste em nós, do alto do vosso templo. Então, essa graça que destes a nós, do alto, que ela seja confirmada. Mostrai-nos, Senhor, a vossa misericórdia, dai-nos a vossa salvação, atendei, Senhor, a minha oração, até vós suba o meu clamor, o Senhor esteja convosco também com o teu Espírito. Aí vem a última oração. Ó Deus, que deste o Espírito Santo aos apóstolos, e por eles e seus sucessores o transmitis aos outros fiéis. Agradai-vos do nosso humilde ministério, e fazei que o mesmo Espírito venha aos corações daquele que nós assinalamos na fronte, com o santo crisma e com o sinal da cruz. Que ele habite nos corações e deles faça templos de glória. Bem, então pedindo a Deus que habite nos corações daqueles que foram confirmados, faça deles templo de glória, templo de Deus, que permaneçam na graça. Fazendo aqui menção também a Pentecostes, ó Deus que deste o Espírito Santo aos apóstolos, e por eles e seus sucessores, os bispos, o transmitis aos outros fiéis. Então, a transmissão do Espírito Santo na crisma que se faz pelos bispos. Agradai-vos o nosso humilde ministério, que estamos transmitindo o Espírito Santo, é o bispo quem fala, e fazei que o mesmo Espírito efetivamente venha aos corações daqueles que nós marcamos na fronte com o santo crisma e com o sinal da cruz, que são agora soldados de Cristo. Bem, assim será abençoado todo o que teme o Senhor, supondo então que aqueles que acabaram de receber os dons do Espírito Santo efetivamente temem o Senhor. E diz a Sagrada Escritura, o temor de Deus é o início da sabedoria. Então que tenham ao menos esse temor de Deus para que possam ir avançando nos outros dons. E em seguida manda que sejam, aí tem a bênção, que o Senhor vos abençoe, dó do Sião, para gozar dos bens de Jerusalém em todos os dias da vossa vida e possuídes a vida eterna. A Nova Jerusalém, que é a igreja aqui na terra, a vida eterna
no céu. Né? Em seguida, manda que sejam recitados o credo, o Pai Nosso e a Ave Maria, que contém a fé. Né? O credo que contém a fé e o Pai Nosso e a Ave Maria, contém aquilo que devemos fazer e pedir. Né? Então, em resumo, aquilo pelo qual os crismados deverão combater como soldados de Cristo. Né? Bem, estamos chegando praticamente ao fim e para concluir definitivamente eu gostaria de fazer uma breve exortação, né, aos crismandos e aos já crismados. Né? A crisma nos dá as graças abundantemente para que nos tornemos soldados de Cristo, né? Como já repetimos até exaustivamente. Né? Então, para que nos tornemos soldados de Cristo, combatendo pela defesa da fé e propagação da fé, das coisas sagradas. A finalidade da crisma, em última instância, é a maturidade espiritual, a nossa perfeição, a nossa santificação. Perfeição que consiste na união profunda com Deus, né? Na conformação sem reservas de nossa inteligência às verdades reveladas, na conformação sem reservas da nossa vontade com a vontade de Deus. Né? E essa perfeição não tem limites. Se paramos de avançar no caminho da perfeição, voltamos atrás, né? E cairemos. Todavia, nesse caminho para a santidade, nós temos um inimigo muito grande, que combate violentamente contra a nossa santificação. É o maior e o mais terrível obstáculo contra a nossa própria santificação. Não é o demônio. Trata-se do horror ao sofrimento. Que muitas vezes vai levando, né, a outros pecados, né, a ira, pecados contra a castidade, que seja aí por diante. A maioria das almas que ficam pelo caminho sem atingir o cume da vida espiritual, sem atingir uma união mais profunda com Deus, sem atingir a santidade, ficam no caminho, ficam no meio do caminho, porque não conseguem dominar o horror ao sofrimento. Sofrimento que a nossa sensibilidade desordenada experimenta. Somente aquele que decide enfrentar com energia inquebrantável o sofrimento, mesmo a morte prematura, se necessário for, conseguirá alcançar as supremas alturas da santidade. É preciso uma determinação muito determinada, nos diz Santa Teresa, como condição para alcançar a perfeição. E é essa determinação muito determinada que eu espero possa surgir ou fortalecer-se em nós com a recepção do sacramento da crisma, né? Ou procurando ter uma maior fidelidade à graça já recebida. Possamos retomar essa determinação muito determinada, tão própria desse sacramento. Então é preciso ter as ideias claras, né, quando somos católicos. A religião católica consiste em amar e sofrer. Amar a Deus, amar a verdade, amar a virtude. Claro que no simples amar já há deleitação, já há alegria. Amar a Deus, amar a virtude, amar a verdade. Mas consistindo no amor ao bem, à verdade, a religião católica consiste também em sofrer. O sofrimento vem do fato de vermos o bem que amamos ser atacado de algum modo. A gente sofre quando algo que a gente estima, um bem que a gente estima, é atacado. Interno a nós ou externo a nós. E nesse mundo, nada mais atacado pelas criaturas ingratas, muitas vezes nós mesmos, do que Deus, a verdade, o bem, a virtude. Se amamos Deus, a verdade, o bem, a virtude, vamos sofrer. Assim, a vida do católico consiste em amar e sofrer por amor do verdadeiro bem. E a necessidade do sofrimento é absoluta. Primeiro, por causa da reparação devida
ao pecado. Temos que reparar pelos nossos pecados. É preciso sofrer. Se a reparação foi feita em grande parte por Cristo, pelos seus sofrimentos e pela sua caridade, nós, os membros dessa cabeça, que é Cristo, nós devemos nos associar a Ele para completar em nós, os membros, o que falta à paixão de Cristo, como diz São Paulo. A necessidade de sofrimento é absoluta porque a santificação consiste em uma cristificação. Ninguém pode incorporar-se a Cristo sem se assemelhar a Ele. E Cristo é Cristo crucificado, antes de ser Cristo glorificado. Ele mesmo nos deixou claramente o caminho traçado a ser seguido. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. A comodidade moderna, o orgulho humilhado pela própria covardia, poderão inventar outras fórmulas, sistemas de santificação fácil, de uma santificação cômoda. Mas todos esses sistemas estão condenados ao fracasso absoluto. Não há outro caminho que não seja a crucificação com Cristo. Todos os santos estão ensanguentados, não literalmente, mas pelo sofrimento, pela associação à paixão de Cristo. Todos os santos sofreram bastante. Os santos são os que mais sofrem. A diferença é que sofrem bem, sofrem perfeitamente. São João da Cruz diz: se em determinado momento alguém apresentar, seja prelado ou não, doutrina mais larga, com mais alívio, não creia e nem abrace tal doutrina, ainda que seja confirmada com milagres. E nunca, se quiser possuir a Cristo, o procure sem a cruz. Então, claro, ainda que seja confirmado com milagres, evidente que um milagre nunca vai confirmar uma doutrina falsa, uma força de expressão, ainda que haja prodígios, ainda que pareça ser muito coerente, muito correto, é falso. Não creia nem abrace tal doutrina, mais larga, com mais alívio, ainda que seja confirmada com milagres. E nunca, se quiser possuir a Cristo, o procure sem a cruz. Lembremos-nos, agora já não é mais São João da Cruz, lembremos de que sofrer passa. Sofrer bem não passa nunca, nos vale a glória eterna. E sofrer mal também não passa nunca, nos vale a condenação eterna. Sofrer bem vai nos merecer que sejamos eternamente felizes, na felicidade plena, contemplando a Deus. Sofrer mal vai nos fazer merecer mais sofrimento ainda. O sofrimento expia os nossos pecados, se aceitamos, se oferecemos a Deus. Aceitar não quer dizer não procurar uma solução para uma situação. Devemos procurar, se há um problema. Mas se não tem solução, aceitamos, unidos a Cristo, resignados, oferecendo a nosso Senhor, em vez de murmurar, de reclamar. Em vez de murmurar, rezamos, agimos com caridade, procurando resolver a coisa, se é possível, com paciência. Se não, nos unindo à paixão de nosso Senhor. O sofrimento expia os nossos pecados, submete a carne ao espírito, nos desapega das coisas da terra, nos purifica e embeleza a alma. Vai nos apegando às coisas desse mundo, para vermos que só Deus basta e que só Deus é necessário. O sofrimento bem suportado coloca ordem em nossa alma. E colocando ordem, traz beleza à nossa alma. A beleza é justamente a integridade, a ordem e o esplendor da ordem. O sofrimento bem suportado purifica a nossa alma, a ordena a Deus, embeleza a nossa alma. O sofrimento alcança tudo de Deus, faz de nós verdadeiros apóstolos. Porque a gente oferecendo os nossos sofrimentos, aceitando os nossos sofrimentos, Deus vai nos ouvir com muito mais facilidade. Se nós aproveitamos os sofrimentos, oferecemos pela conversão de uns e de outros, nós vamos ajudar muitas almas aqui nesse mundo, ou mesmo as almas do purgatório também.
O sofrimento nos assemelha a Jesus e Maria. Aliás, aqui está o exemplo a ser seguido em tudo, em particular em matéria de sofrimento. Maria Santíssima, né? Nossa Senhora das Dores, vem bem a calhar. Que bens enormes, então, nós podemos alcançar pelo sofrimento bem suportado. Expiar os nossos pecados, submeter a carne ao Espírito, nos desapegar das coisas da terra, né? Purificar e embelezar a nossa alma. Alcançar tudo de Deus, assemelhar a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, né? Que na nossa alma sobre só Deus. Os santos compreendem esses bens trazidos pelo sofrimento ao ponto de desejarem os sofrimentos e de se alegrarem com eles. Não estou dizendo para ficarmos pedindo cruzes, né? Não é momento. Mas devemos começar a aceitar aquelas que já nos são dadas, né? Sem pedir outras. Evidentemente, os santos não desejam o mal que é o sofrimento, mas o bem que o sofrimento traz, sobretudo a união com Deus, né? Desapegar-se de todas as criaturas para amar cada vez mais e melhor a Deus. E desejando esse bem, né, por trás do sofrimento e que o sofrimento traz, desejam a ocasião desse bem, que é o sofrimento. Eles compreenderam, santos, que ser católico é amar e sofrer pelo verdadeiro bem, e que esse sofrimento será mudado em glória e glória eterna. É por isso, então, que são tão escassos, né, os santos hoje, por causa do horror ao sofrimento. Ninguém quer entrar pelo caminho da dor. E quando Nosso Senhor começa a purificar a nossa alma, para nos apegar das criaturas, para que a gente esteja unido somente a Ele, mais perfeitamente a Ele, a gente recua, retrocede. Nós queremos ser santos com uma santidade cômoda e fácil, que não exija a renúncia total de nós mesmos, até a nossa própria crucificação. Devemos, então, avançar sem omitir nenhum de nossos deveres, por causa da dor que produzem, aceitando com resignação as cruzes que Deus permite e nos envia, praticando alguma mortificação razoável, voluntária, com prudência. Também é necessária nessa crucificação com Cristo a mortificação em coisas lícitas. Quem nunca se mortifica em coisas lícitas, facilmente cairá nas ilícitas. É preciso o combate à ociosidade, a fuga das ocasiões de pecado, considerar frequentemente a paixão de Cristo, rezar humildemente, frequentemente, ter uma devoção profunda à Nossa Senhora, que consiste em imitar as suas virtudes, frequentar os sacramentos, confissão e comunhão. Devemos nos lembrar que o crismado é um soldado que sofre, mas que é verdadeiramente alegre, apesar dos sofrimentos e das cruzes. Porque a alegria consiste na posse do verdadeiro e supremo bem que é Deus. Apesar de tudo, ele está unido a Deus. Ele tem a posse do maior bem, do bem supremo, do bem infinito. Isso traz uma alegria profunda, mesmo em meio às cruzes, né? A todas as tristezas, né, sensíveis, etc. Aquele que combate pelas coisas sagradas possui Deus nessa terra e o possuirá eternamente no céu. Por isso o santo é sempre profundamente alegre, apesar de toda a contrariedade, apesar de todo o sofrimento. Ele possui o maior bem e o bem supremo. Nós devemos procurar ter essa visão das coisas e pedir a Deus para que a gente possa enxergar isso. O que nos interessa é ter o bem supremo, o verdadeiro bem que é Deus. E disso vem essa alegria íntima e profunda e a serenidade em meio das cruzes. Então, aquele que combate pelas coisas sagradas, né, possuindo esse bem supremo, é alegre profundamente, mesmo em meio às tristezas. Devemos, então, combater o bom combate, guardar a fé e a caridade, a fim de podermos receber, a exemplo de São Paulo,
a coroa da glória que Deus nos preparou, colocando-nos sob a proteção de Nossa Senhora. Nossa Senhora que intercederá sem dúvida para que os efeitos do sacramento da Crisma possam ser ainda mais abundantes. Quer dizer, para que os combates e as cruzes sejam ainda maiores. Não é? Claro, Deus nos dá também combates e cruzes proporcionais a nós, sob medida, não é? Que com a graça dele nós podemos suportar. Então, Nossa Senhora intercederá para que os efeitos sacramentos sejam ainda mais abundantes. Quer dizer, para que os combates e as cruzes sejam ainda maiores e, consequentemente, para que as vitórias sejam ainda maiores. Né? E para que seja, então, maior a glória de Deus e maior a nossa glória no céu. Então, são considerações importantes, né, para os crismandos e para nós também já crismandos. É preciso ter força de alma, né, e não ter medo de sofrer por Deus. Conformar-se a nosso Senhor Jesus Cristo, que é Cristo crucificado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São Pio V, São Pio X, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.